bem-vindo ao canal EBD Interativa. Eu, professor Robson Santos, quero convidar você que não é inscrito ainda no canal EBD, faça a sua inscrição, ative o sino para ser notificado sobre os próximos vídeos. Quero falar com você nesse vídeo sobre a revelação, a importância da revelação para a vida cristã. Ser pautado em revelações ou ser pautado na maior revelação. Qual é a maior revelação ou quais revelações de fato nós devemos seguir? No meio pentecostal, sabemos e aprendemos isto, que Deus revela, que Deus dá dons espirituais para que esses dons possam trazer revelações sobre a vida de alguém, sobre algo específico da vida da pessoa. Até porque o conceito de revelação, a ideia de revelação é trazer algo oculto, algo que não é de conhecimento de outros. Então, por meio da revelação, Deus usa os seus filhos para falar com outras pessoas, para despertar, para orientar, para dar direção. Interessante que o apóstolo Tiago colocou muito bem em sua carta o seguinte: se nós formos fazer algo ou decidirmos por algo, temos que pensar segundo a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, isto faremos, ou se o Senhor quiser, iremos. Depende do querer de Deus. E em nome deste querer, desta vontade de Deus, muitos preocupados com essa vontade, que é interessante estar preocupado com a vontade de Deus, lógico, abrem a Bíblia Sagrada, colocam um dedo em um versículo e decidem se podem ou não fazer, se Deus quer ou não fazer. Mas como ter de fato a revelação de Deus, a direção de Deus em nossas vidas, em nossos projetos, em nossos negócios, em nossas decisões? Como ter de fato a revelação ou a confirmação? Esta é a grande questão deste vídeo que eu quero aqui pensar e refletir com você, não sendo de um todo exaustivo, mas pensar com você. Qual é o propósito da revelação? Quando você pega o texto paulino, lá a igreja de Corinto, Paulo fala que quando a igreja se reúne, acontece várias coisas. Uns têm salmos, tem cânticos, e no meio deste culto maravilhoso, Deus, por meio do Espírito Santo, repartindo os dons espirituais de forma que for útil, Ele vai usar alguém em revelação, em profecia, para falar com alguém. Mas interessante que, ao levar em conta o contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento, as revelações muitas das vezes estavam voltadas em não faça tais coisas porque Deus se desagrada, ou seja, mais no sentido de santificação, de arrependimento de pecados, mas voltados para questões espirituais. Mas hoje a gente percebe que algumas revelações são voltadas puramente para questões materiais, pessoais. De fato, Deus revela e se direciona as pessoas nesses sentidos. Como ter, de fato, a certeza que Deus quer ou não algo para a nossa vida? Este é o grande desafio de um cristão. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero te convidar a pensar o seguinte: nós temos a Bíblia Sagrada, 66 livros, 1189 capítulos. A maior revelação de Deus já escrita é a sua palavra, dividida em Velho e Novo Testamento, 5 partes do Antigo, 5 partes do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada tem mais de 32 mil promessas para as nossas vidas. Então, aonde mais buscar promessas? Aonde mais buscar revelação e direção de Deus? Seria, além da Bíblia Sagrada, com toda essa quantidade de textos, promessas e direções, aonde buscar? Porque a revelação bíblica, a palavra de Deus, a gente entende que ela foi uma revelação progressiva. Em torno de 1600 anos, Deus usou inúmeros escritores, profetas, sacerdotes, estatistas, vários homens, para que esta palavra chegasse até nós. E ela tem sido preservada com todas as investidas do inimigo para tentar, fazer com que a Bíblia não esteja mais entre nós,
Deus preservou a sua palavra até hoje. Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, ele pensou e entendeu a importância que a Bíblia seria na vida e na mão de cada um. Então ele pensou e lutou por uma tradução bíblica, a importância de ter a Bíblia na mão. Só que a importância seria só para trazer os cultos, para participar dos momentos litúrgicos da igreja, ou seria no dia a dia? Muitos vão dizer que é no dia a dia, fazer a leitura, Você pode até me dizer, não, todo dia eu leio a Bíblia. Mas como ler, como entender de fato a vontade de Deus, a direção de Deus por meio desta palavra? Interessante que Deus, falando com Josué sobre a continuidade, já que Moisés havia subido ao monte e tal, para encerrar a sua carreira ali, Deus fala com Josué: medita na lei de dia e de noite, e para fazer o que lá está escrito. Nos Salmos diz que o salvo, o fiel a Deus, ele tem o seu prazer, o salmista, ele tem o seu prazer em meditar na lei de dia e de noite, também para praticar. Jesus, falando aos seus discípulos, vai dizer a eles: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Interessante também, Paulo diz a Timóteo: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que fazendo isso venha prosperar o teu caminho. Interessante que as Escrituras, a palavra de Deus, a revelação progressiva de Deus, ela tem direção de Deus para todas as áreas e campos da nossa vida. Como lançar mão disso? Porque há promessas, há mandamentos, há estatutos que foram para Israel, alguns específicos para os discípulos, na época que Jesus falava a eles. Na época de Paulo, a gente tem situações específicas nas Escrituras. Como entender para os dias de hoje? A gente tem aquele chamado abismo cultural, abismo geográfico, abismo religioso, tantos detalhes que às vezes nos dificultam para entender a palavra, às vezes, e para colocar em prática e para ter a direção de Deus para os dias de hoje. É possível que de fato haja essa dificuldade, mas interessante também que a Bíblia Sagrada ela é muito simples. A palavra de Deus ela é bem clara daquilo que Deus quer para as nossas vidas. A questão é que, conforme disse Jesus, precisamos ter um coração aberto, humilde, para entender, ter a iluminação da sua palavra. A teologia, por exemplo, ela tem uma matéria chamada hermenêutica bíblica, que é o conjunto das regras e princípios, normas de como se estudar, de como se aprender a palavra de Deus. A teologia, com todas as suas disciplinas, nos facilitam a entender o que aconteceu na época de Moisés, de Josué, Jó, Paulo e tantos outros mais, e entender o que lá aconteceu para poder aplicar e contextualizar para os dias atuais. Às vezes o que falta é a vontade, o interesse de estudar, mas eu creio que você que está assistindo este canal, este vídeo, com certeza tem esse interesse de aprender. Então eu convido você a buscar entender quem foi o autor do texto, para quem ele escreveu, em que época, por que ele escreveu, como que os seus leitores entenderam. Estudar a Bíblia diariamente, buscar a colocar o seu coração sempre na palavra de Deus. Com certeza, você fazendo isso diariamente, você vai estar cheio da palavra de Deus, e com a palavra de Deus no seu coração, você vai ter a direção de Deus para a sua vida. Tomar decisões em revelações, às vezes, coloca a pessoa em situações complicadas, porque às vezes Deus usa alguém de fato falando, fazendo uma promessa, mas ele não fala nem dia, nem horário, nem formato, e às vezes a pessoa, naquele calor da emoção, toma uma decisão. Muitas das vezes, alguém também, em nome de ganhar publicidade, ganhar agendas, entrega uma revelação, e você, por não ter o discernimento bíblico, pode acreditar e muitas das vezes se frustrar. O melhor caminho para ter a direção de Deus, a maior revelação de todas,
é a que está na palavra de Deus. Essa não falha. Como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se você e eu lermos as Escrituras diariamente, se acreditarmos na Bíblia enquanto palavra de Deus e buscarmos de Deus a direção para as nossas vidas, muitas coisas que hoje são difíceis, complexas para nós, serão esclarecedoras por meio da palavra de Deus. Os bereanos, escutando Paulo e Silas, conferiam nas Escrituras se eram assim. Muitas das vezes nós queremos uma direção de Deus, mas não queremos ler a palavra. Queremos que Deus use um profeta, use alguém com revelação. Se você em sua casa, aí neste momento, após este vídeo, dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, Deus, me faça entender a tua palavra, eu quero entender a tua palavra, e ler a Bíblia texto com texto, ler a Bíblia de uma forma muito assim dedicada, você vai ter sem dúvida a direção de Deus para a sua vida. Há momentos que ao ler as Escrituras, Deus vai colocar para nós que é hora de esperar, é hora de agir, enfim, inúmeras direções. A interpretação bíblica de fato é uma só existe uma interpretação verdadeira, mas a aplicação são várias. Você pode ter uma aplicação em um mesmo texto para uma situação, e naquele mesmo texto pode ter outra aplicação. Então isso não fere a exegese, não fere a revelação da palavra de Deus, mas nos ensina que ter a consulta à palavra só quando queremos tomar uma direção é fazer dela um horóscopo, é fazer dela um jornal, a Bíblia Sagrada. Quando entendemos que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, a maior revelação, nós não vamos ler só no dia que precisamos de uma resposta. Nós não vamos ler só um texto isolado para ter uma resposta. Vamos ler a Bíblia como um todo. Então eu te chamo, te convido a ler a maior revelação, que é a Bíblia Sagrada, a buscar a maior revelação, que é a Bíblia Sagrada, porque com certeza, se você meditar na Bíblia Sagrada, ocupar o teu coração na Bíblia Sagrada, jamais terá uma fé frustrada, jamais terás uma vida constrangedora, frustrada. Por quê? Porque a palavra de Deus vai te dar a direção certa para cada momento. Eu quero deixar aqui esta reflexão para você e te convidar. Leia a palavra diariamente, estude. Em nosso site EBD Interativa tem lá artigos de como estudar a Bíblia, de como interpretar a Bíblia, que é a maior revelação. Deus também deixou a revelação geral, que é por meio da natureza, da criação. Essa muitas vezes fala com um ateu, fala conosco, de fato fala, mas a maior revelação escrita da sua vontade está na palavra de Deus. Deixa aí com você essa reflexão. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver seu comentário, também por gentileza coloque, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo neste canal EBD Interativo. Que Deus te abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.